Deus deste universo, e alcança aquelas pessoas que estão necessitadas. Todos aqueles, meu Deus, que precisam de um milagre, entra em socorro em favor dessas vidas, operando as suas maravilhas, derramando, Senhor, a graça, a paz, a saúde, a prosperidade, a transformação. E em nome de Jesus eu declaro abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. O único lugar de culto escolhido pelo Senhor. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor Deus, o vossos pais, para possuir todos os dias que viveres sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuírem servirão aos seus deuses sobre os altares, montanhas, sobre os outeiros, e derrubarei os outeiros e deixarei todas as árvores verdes. Derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas e os seus bosques, queimarei a fogo e baterei as imagens, abaterei as imagens esculpidas de seus deuses e apagarei o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscai o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vereis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas alçadas das vossas mãos. E os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e dos vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo em que porei a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoará o Senhor vosso Deus. Amém? Deus manifesta o seu poder, confirma a tua graça. Podem tomar seus assentos. Olha, irmão, Deus sempre escolheu o lugar aonde você pode fazer alguma coisa para Deus. E o lugar que Deus escolhe é onde? É a igreja. Amém? Porque é o lugar que Deus escolheu para ali te abençoar. Às vezes as pessoas não entendem, né? E quando a pessoa não tem condições de estar no momento, é uma coisa. Mas quando nós temos condições, vamos fazer um esforço para nós estar ali. Aqui Deus disse o quê? Que Ele escolheu um lugar especial para que ali nós colocamos os nossos dízimos, ofertas, tudo aquilo que nós damos para Deus. Né? Por quê? O dízimo não é do pastor. O dízimo não é da igreja. O dízimo é do Senhor. O dízimo é de Deus, para a manutenção da obra da casa do Senhor, né? E para tudo que for necessário fazer, Deus está presente ali. Então, a fidelidade, Deus ama. Qual foi o primeiro hino que eu cantei aqui? Fidelidade. Aonde você estiver, irmão, você tem que ser fiel a Deus. Não importa qual seja o lugar que você esteja, você tem que ser fiel em tudo, não só em alguma coisa. O crente pela metade, ele não chega em lugar algum.
Então a gente tem que entender que aqui Deus disse muito claro: assim não fareis para como o Senhor vosso Deus, mas buscai o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas vossas tribos para ali pôr o seu nome, e habitareis ali e vivereis. Amém? Às vezes a pessoa fala: eu quero viver bastante. Mas quer viver bastante como? Para nós temos que ter toda a fidelidade com Deus. O mandamento de Deus diz assim: honra o teu pai e tua mãe para que seja acrescentado os seus dias de vida. Se nós agir com a fidelidade com Deus, nossos dias também são acrescentados. É o que Deus diz aqui. Então, o que temos que fazer? Buscar em Deus a fidelidade. Porque às vezes a gente fala assim: mas eu não posso, eu não tenho. Mas quando os filhos de Israel estavam no deserto, eles tinham alguma coisa? Mas foram fiéis a Deus. Mesmo andando, caminhando, comendo maná do céu, né? Olha bem que naquela época eles andaram 40 anos. Não é 40 dias, não. 40 anos eles andaram no deserto. Os calçados dele não acabaram. As roupas dele não envelheceram. Mas ele estava no propósito de Deus. Quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, Deus colocou duas proteções sobre eles. Qual foi a primeira? Porque no deserto, durante o dia o sol é quente demais. E durante a noite é gelado. Então o que Deus fez? Deus conhecia a necessidade. Então durante o dia Deus colocou uma sombra, uma nuvem de sombra sobre os filhos de Israel. E durante a noite que gelava, Deus colocou uma coluna de fogo para aquecer eles. Então Deus cuidou deles 40 anos ali. Deus não deixou eles nem passar frio, nem passar fome, nem passar calor. Deus cuidou dele com o maior carinho. E mesmo assim, muitas vezes se rebelaram contra Deus. Mas Deus cobrou. Quando eles chegaram na terra prometida, Deus disse para ele: olha, envia os cabeças das tribos de Israel para que vai conhecer a terra que eu entreguei aos seus pais. Então foram. Só que lá só tinha gigante. Lá só tinha homens exagerados. Então eles ficaram com medo. Porque os filhos de Israel eram da altura mediana que nem nós somos hoje, né? Porém, lá os homens de 2,5 metros, 3 metros de altura. Já pensou como é que é? Então os filhos de Israel ficaram com medo de possuir a terra. Irmão, mas se Deus disser faça, porque Deus vai te honrar. Entendeu? Se Deus disse da saída do Egito, Deus deu a terra que eu prometi que aos seus pais daria. Uma terra que emana leite e mel. Então, Deus tinha preparado tudo. Mas, quando eles chegaram lá, eles viram o tamanho dos homens e ficaram com medo. Mas Josué e Caleb disse assim: não, se Deus é conosco, esses homens que não vai fazer nada, ele será como pão para nós. Pão não faz mal para ninguém, né? Então, eles são como pão para nós. Não vai nos atrapalhar em nada, porque Deus prometeu. Quando Deus promete, Deus cumpre. Só que para Deus cumprir na nossa vida, nós temos que ser fiel a Deus. Tem que observar, ler a palavra de Deus, examinar ela. Não é só ler que nem ler um gibi, não. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus você tem que ler e meditar nela. Porque quando você está lendo a palavra, a Bíblia, é Deus que está falando com você. Quando você ora, você fala com Deus.
Mas quando você lê, é Deus que está falando com você. Porque é a boca de Deus na nossa vida. Às vezes não entendemos muitas vezes algumas palavras que a Bíblia, né, uns em hebraico, outros em aramaico, e às vezes complica um pouco. Mas tem esse completo aqui que mostra, que te ensina o que significa. Entendeu? Eu tenho uma ali, ó. Quando eu encontro palavras que eu não tenho discernimento dela, eu vou ali e pego e vejo. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso estar inteirado na palavra de Deus. Como que eu vou transmitir uma palavra se eu não estiver atento nela? Né? Lá no livro de Oséias, ele diz que os filhos de Israel pereceram porque lhe faltou conhecimento. Então o conhecimento é primordial. Salomão, ele sempre dizia e pedia para que o povo buscasse conhecimento e sabedoria. Ele diz que a sabedoria é um dom de Deus. O propósito de toda a bênção da sabedoria está em Deus. Às vezes a pessoa fala, mas eu quero isso. Você não precisa simplesmente de dinheiro, você precisa de sabedoria para ganhar dinheiro. Está entendendo? Se você tiver sabedoria, Deus vai mover a sua vida e você vai ter ideias. Você vai ter uma forma de que Deus vai te orientar espiritualmente. E tudo aquilo que você fizer na fidelidade com Deus, Deus vai confirmar e aprovar. Entendeu? E quando Deus aprova, quem pode pedir? Isaías 43, 13, ele diz assim: antes que existe onde eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, não tem como ninguém impedir, irmão. Só que para Deus operar, nós temos que estar em comunhão com Deus. Amém? Yes. A comunhão com Deus, irmão, não é simplesmente você chegar, ajoelhar e falar, vou orar. Você ora 5 minutos e desaparece. Né? Um dia nós estávamos lá no Alvorada ainda. Chegou um rapaz e falou assim: missionário, Deus falou que era para mim vir aqui porque para trabalhar com o Senhor, que eu sou obreiro, sou evangelista, isso, aquilo, mas contou uma história bonita. Eu falei: irmão, então vamos orar. Joelho aqui perto de mim. Aí ele joelhou ali, nós fechamos o olho, começamos a orar. Quando eu dei, cadê o sujeito? Já tinha desaparecido. Falei: é assim que é as pessoas. Então, porque o compromisso com Deus é diferente. Eu estou levantando todo dia, 4h30, 5h da manhã, para vir orar aqui. Eu podia ficar até mais, né? Mas não, eu levanto, eu tenho um compromisso com Deus. Então tem que ser fiel. Eu tenho que descer. Ah, mas por que você não ora lá? Não, orar lá é uma coisa, aqui é outra. Aqui eu estou no altar de Deus. Lá eu estou na minha cama, né? No meu sofá, na minha sala. Aqui não, aqui eu estou no altar de Deus, é diferente. Às vezes, meia hora que você ora aqui, vale por quase um dia de oração. Porque aqui você está direto. E às vezes eu chego, às vezes a hora que eu vou levar para o serviço, às vezes ela desce e eu ainda estou aqui. Né? Então eu já levo ela, depois eu volto e fico aqui de novo. Por quê? Porque eu não tenho só que orar. Eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que descobrir os mistérios de Deus. E o mistério de Deus está na palavra. Ninguém descobre o mistério de Deus se você não tiver uma vida de leitura da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é um mistério. É tanto que se eu estou pregando essa palavra aqui, se eu pregar ela amanhã, já prego com outras palavras. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada momento, a cada instante. Então, a gente prega uma palavra e depois você vai pregar a mesma palavra, você já não prega com as mesmas palavras que você pregou. Porque ela se renova. Deus tem um outro
plano, um outro projeto, uma outra dimensão para você entender melhor o que Ele quer de nós. Amém? Por que Deus nos gerou? Por que Deus nos criou? Nós temos um propósito, tem um objetivo. Deus não ia criar nós só para encher o mundo, não. Mas Deus tem na vida de cada pessoa um propósito, irmão. Só que isso nós temos que buscar esse propósito no Senhor. Senão nós nunca vamos chegar em canto algum. Então eu tenho que buscar o meu propósito, a minha vida, meus passos, meus caminhos, a minha fidelidade com Deus, o meu carinho que eu tenho que ter com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem disse para Jesus hoje que amava Ele? Quem disse: Jesus, eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento? Quem disse isso? Nós precisamos falar, irmão. Porque o amor de Deus é grande. Ele nos ama o tempo inteiro, mesmo às vezes se nós merecer. Ele nos ama, né? Então nós temos que falar para Deus o que nós sentimos. Porque quando você pensa, Deus ouve. E quando você fala, o diabo também escuta. Está entendendo? Então quando ele fala assim: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, é uma pancada que você dá no inimigo, irmão. Então você afasta ele de você. Porque ele já fica sabendo que você tem uma intimidade com Deus. Se nós não tivermos intimidade com o Senhor, o que seria de nós? Deus está aguardando nós se aproximar dele a cada instante, a cada dia. E às vezes eu conheço crente que passa o mês inteiro que nem ora, quanto mais falar com Deus. Você chega na casa dele, a Bíblia dele está com as folhas tudo grudadas, assim, amarelada, colada uma na outra, porque não lê. Entendeu? Você compra uma Bíblia, bota ela lá na estante, não vai ver ela não. Um ano depois você vai ver como é que ela está. Ela está com a folha amarelada e tudo colado uma na outra. A Bíblia ela tem que estar assim, ó. Folheada. Porque significa que você faz uso dela. Amém? A Bíblia não é enfeite, não, irmão. A Bíblia é um caminho, é um mapa que Deus deixou para nós chegar a Ele. Ninguém chega a Deus se não conhecer a palavra. A palavra de Deus é a única fonte que nos leva ao conhecimento de Deus. Como que eu vou conhecer Deus se Ele não fala comigo? Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Faz um hábito na sua vida. Todo dia, você abre a sua Bíblia e fala: Senhor, fala comigo na tua palavra. Entendeu? Porque é Ele falando com você. Às vezes você vai abrir uma palavra dura, mas é o que Deus quer que a gente ouve. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz: eu repreendo e castigo aquele a quem amo. Então, se Deus não nos repreender, como seria o amor dele conosco? Eu repreendo e castigo aquele que ama. Por quê? Quando você tem um filho, às vezes você dá um castigo nele. Para quê? Para que ele te obedeça, não é? Não é assim que acontece? Então, Deus é assim. Nós somos filhos, Ele é pai. E Ele nos repreende às vezes e castiga. Às vezes uma palavra dura que nós recebemos na Bíblia, é Deus nos repreendendo, para que nós entendamos que Ele nos ama de uma forma especial.
Senão eu andaria, repreende e castigo aquele que ama. Entendeu? Quem não é amado por Deus não tem nada, não. Agora, aquele que é amado por Deus sempre passa, às vezes, uns perrengues difíceis, né? Umas coisas difíceis. Mas nós temos que entender que tudo aquilo que nós passamos, Deus tem propósito na nossa vida. E o propósito de Deus é que prevalece, né? Lá no livro de Provérbios diz assim: muitos pensamentos há no coração do homem, mas só o propósito do Senhor prevalecerá. Então nós temos que entender que o propósito de Deus na nossa vida, ele prevalece. Ele é útil para a nossa vida. Porque ninguém quer se perder, quer? Ninguém quer dizer para o abismo, quer? Ninguém quer. Mas vai ter milhões e milhões e milhões de gente descendo para o abismo. Homens que se diz, mulheres que se diz cristãos, vai estar descendo para o abismo. Por quê? Porque não tem aquele propósito com Deus. Não quer aquela intimidade com Deus. Às vezes o joelho aqui não abre minha boca. Só ora em espírito. Porque Deus conhece os meus pensamentos, as minhas necessidades. Deus conhece tudo de mim. E de você também. Você não é diferente de mim, não. Né? Tudo que você pensa, Deus conhece. Tudo que você precisa, Deus conhece. E às vezes não precisa você falar. Porque a Bíblia diz que é por muito nós falarmos que a nossa oração será ouvida. Está entendendo? Às vezes no silêncio. Por que Deus se calou por 400 anos? Depois de Malaquias. Deus se calou por 400 anos. O que ele estava fazendo? Será que ele não sabia de nada? Ele estava trabalhando. Que mesmo no silêncio, Deus trabalha na nossa vida. Glória a Deus. Jesus, aleluia. Quando Deus se cala, irmão, é porque nós precisamos buscar Ele. Abençoa, Deus. Então nós temos que estar sempre falando, sempre buscando, sempre pronto para ouvir e para receber. Glória a Amém? Às vezes tem pessoas que chegam na igreja e falam: eu quero uma bênção de Deus. Aí ele já chega: Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo. Peraí, não é assim não. Qual o primeiro passo para você entrar na intimidade com Deus? Qual é o primeiro passo? Não é chegar pedindo, não. É chegar exaltando, glorificando a Deus, né? Falando quem Ele é para você, o que Ele significa na sua vida, né? E aí, depois que você exalta o nome do Senhor, Ele se alegra com você. Aí você vai pedir o que você quiser. Amém? Porque aí o coração de Deus está aberto para te ouvir, para te atender e responder para você aquilo que você precisa. Às vezes não vem na hora que nós queremos, não. Muitas vezes não vem na hora que nós queremos, não. Mas ela vai chegar. Deus não deixa de atender nenhum pedido. Nenhuma oração Deus despreza. Sabia? Deus não despreza nenhuma oração. Deus está atento em tudo aquilo que nós pedimos. Às vezes nós não recebemos na hora que nós queremos, porque Deus nos prova a nossa fé, a nossa paciência, o nosso amor para com Ele, né? A nossa vida inteira, a nossa obediência. Deus prova tudo. E aí Ele começa a abrir as janelas dos céus para nos abençoar. Não é fácil, mas é necessário estar na presença do Senhor. Porque a gente está aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. Ali comereis perante o Senhor, vosso Deus,
E vos alegrareis em tudo em que pôres as vossas mãos, vós e a vossa casa, no que te abençoará o Senhor vosso Deus. Né? Então, em tudo, mas nós temos que estar atentos. Por quê? Porque nós temos que ter uma obediência ao Senhor. Se nós não obedecer a Deus, nós vamos obedecer quem? Às vezes o cara obedece a polícia, obedece o prefeito, obedece todo mundo, mas não obedece a Deus. Então nós temos que olhar para Deus e estar preparado para que nós possamos alcançar de Deus uma resposta. Amém? Olha bem, dia 19 agora, quinta-feira, eu vou estar no Rio de Janeiro. Quando eu voltar, eu já vou começar a mexer já na calçada aí. E aqui também. Amém? Então a gente vai, aí ainda tem que ir para Santa Catarina. Lá para Chapecó, tem 3 igrejas, tem 2 igrejas em Chapecó, um Caçador e outra em Curitibá. E eu tenho que visitar essas 4 igrejas antes da conversão. Então eu vou aproveitar logo antes que esfria, porque no tempo de frio lá não é brincadeira não. Então eu já vou no tempo que está mais quente, né? Porque é mais tranquilo para a gente, porque o frio lá não é fácil não. Lá em São Joaquim tem hora que dá 8 graus negativo, 5 graus negativo, é complicado, né? Então a gente tem que já preparar o tempo certo para a gente poder ir sem problema. Você atende o povo, abençoa as pessoas que são necessárias e não sofre também, amém? Uma vez eu fui lá tem uma cidade lá no Rio Grande do Sul que chama Sarandi também, né? Ali para lá de Ronda Alta. E eu fui para lá, irmão. O dia que eu cheguei lá, estava 5 graus negativo lá em Sarandi. Brincadeira, olha. Eu só não voltei porque não tinha jeito, senão eu tinha voltado no mesmo dia. Porque não é fácil, né? Se congelava, tá? As cobertas não se socorriam. E lá nos Estados Cochoados tem essa grossura assim, ó, que não é brincadeira não. Mas, mesmo assim, se sofre que não é brincadeira, porque o tempo é complicado, né? Então, como eu já passei por essa situação, então eu vou enquanto o tempo está quente. Amém? Porque é uma estratégia que Deus dá para a gente também. Porque se supre as necessidades das pessoas através da oração, de tudo, da mensagem, e você não se sacrifica muito. Amém? E eles ficam felizes. Porque eles estão acostumados já com isso, mas nós não. Você cair num frio de 5 graus negativo, você não é brincadeira, não. Então, é fácil. Mas, por quê? Porque Deus criou o tempo dessa forma. É necessário ter o frio? É. É necessário ter o calor? É. Eu não gosto muito de tempo de chuva, não, mas eu tenho medo de tempestade. Mas tem um Deus que cuida de mim, né? Então, agora, frio e tempestade. Nem passa perto de mim, né? Mas só que você tem que suportar muitas vezes, porque não tem outra alternativa, você tem que estar no propósito. Você não vai dizer não para Deus. Então, mesmo sofrendo, você tem que arriscar e fazer a obra do Senhor. Amém?